O futebol ele é engraçado, né, rapaziada? Eu tava estudando, enfim, procurando informações pra trazer pra vocês desse jogo Atlético Goiás e eu acabei de ver o recorte, né? O Atlético é o melhor time do retorno, obviamente muito pautado pelas 7 vitórias seguidas. Se a gente for botar na ponta do lápis, o Atlético no retorno tem 7 vitórias seguidas e tem a vitória contra o Amazonas, então é um recorte muito específico, mas não deixa de ser o melhor time do retorno e o Goiás é o 14º. Mas se você for pegar o campeonato, você vai ver um Goiás que ficou no G4 a competição inteira e o Atlético de tantas oscilações. Então, acho que mostra que, primeiro de tudo, é um confronto equilibrado, que cada um viveu o seu momento durante a Série B. Se você pegasse só o retorno, por exemplo, a gente estaria falando de um Atlético líder e estaria falando de um Goiás numa parte de baixo da tabela, como o Goiás já foi líder, o Atlético já esteve na parte de baixo da tabela. Então, acho que a gente tem que ir para esse jogo entendendo que o equilíbrio vai ser a palavra-chave do confronto, sabe? E eu acho que o equilíbrio ele parte da estratégia. Porque se tiver algum time que acaba se expondo demais, acaba se escancarando demais, gente, assim, eu acho que esse time ele tende a perder. Por isso que eu tenho muito receio de quanto o Atlético ele pode transformar vontade de ganhar em exposição. O Atlético, estrategicamente, ele precisa ser, assim, intocável. Eu acho que isso parte de você ter uma estratégia muito bem definida, no sentido de quero atacar, vou atacar, preciso atacar, mas também tem que tomar cuidado com a minha retaguarda, porque tomar um gol e principalmente sair perdendo pro Atlético é trágico, assim. A gente sabe que o retrospecto do Atlético, quando sai perdendo jogos, ele é realmente um retrospecto muito ruim, ele é realmente um retrospecto muito abaixo. Então, essa questão do equilíbrio, para mim, é a primeira grande pauta pra gente trazer, no sentido de, ao mesmo tempo que ninguém vai se expor, a gente precisa do gol, assim como o Goiás precisa do gol, né? Então, vão existir esses pequenos momentos de vulnerabilidade, que aí sim é o momento certo. O Goiás vai entender o momento certo para eles, a gente vai tentar entender o momento certo pra gente. E esse entendimento de time ele não pode falhar de jeito nenhum, tanto para defender enquanto para atacar. Mas é um jogo que eu confesso para vocês que eu tô minimamente confiante, tá? É um jogo que eu tenho uma expectativa minimamente positiva, principalmente pelo retrospecto que o Atlético vem apresentando em jogo, principalmente pelo o retrospecto que o Atlético vem apresentando em jogos dentro de casa, fora de casa contra os times da parte de cima da tabela, assim, né? Chapecoense e CRB foram 2 jogos que o Odair lembrou como vitórias muito simbólicas do Atlético nessa arrancada, e realmente foram talvez 2 dos jogos mais difíceis do Atlético ao longo de toda a competição, que o Atlético foi lá, conseguiu vencer. Pô, se você for trazer para os confrontos dentro da Arena da Baixada, a gente ganha do Novo Horizontino também, sabe? A gente ganha do CRB dentro da Arena da Baixada, a gente ganha do Remo dentro da Arena da Baixada. Então, o Atlético que ele passa uma confiança se a gente vê esse retrospecto contra os times do G6 e é um dos melhores visitantes do campeonato, né? O Atlético ele passou durante 90% da competição como um dos melhores visitantes da competição. Então, eu acho que o torcedor do Atlético, pegando um time da parte de cima da tabela, um time que vem oscilando e o Atlético jogando fora de casa, são vários argumentos que vão construindo um contexto final que o Atlético ele pode olhar e falar: acho que eu posso me dar bem aqui. E aí a gente entra em outro ponto muito sensível para o Atlético ao longo da temporada, em um jogo de uma bagagem emocional muito grande, que é o lado mental do jogo. O lado mental por parte do Atlético, ele precisa, assim, ser basicamente perfeito. O lado mental pro Atlético, ele precisa ser, assim, um time realmente maduro. E se em muitos momentos ao longo da temporada eu acredito que o Atlético tenha sido um time imaturo, eu acho que chegou o momento do Atlético mostrar maturidade de jogo grande. O Atlético mostrar o que era uma característica muito clara do clube. É uma decisão, fala sobre as receitas do ano que vem, fala sobre o futuro esportivo do Atlético. A gente tem mais time, a gente tem que entrar com a cabeça boa. Tecnicamente, taticamente, fisicamente, dá pra dizer que a gente superou o Goiás.
Então é só não oscilar mentalmente que o Atlético ele já tem uma condição muito boa de tentar derrotar o seu último confronto direto na temporada para depois pegar 3 jogos mais acessíveis e aí tentar se aproximar ao máximo de um acesso que em algum momento parecia improvável, mas a tabela ela tá sorrindo pro Atlético. Ferroviária e Criciúma acabaram de empatar, sabe? Falando um pouquinho de campo bola, sei que a gente já falou sobre time na hora de atacar, time na hora de defender. Me passa uma confiança muito grande ter alguns jogadores dentro de campo, sabe? Me passa uma confiança muito grande ter o Teran dentro de campo. O Teran é um alicerce defensivo do time do Atlético que eu chamo a atenção positivamente. É um cara que faz a defesa do Atlético ter números realmente sólidos. É um personagem que faz a defesa do Atlético ter consistência de verdade. Então o Teran pra mim é um número que é um nome que traz números que eu exalto. A defesa do Atlético, ela fica melhor com o Teran, então o Arthur vai estar mais protegido, o Benavides vai estar mais protegido. Nessa reta final de temporada, pelo menos dá pra dizer que o Teran é o líder defensivo do Atlético. No meio-campo, o retorno do Zapelli é muito importante. Pro jogo sem bola, porque o Zapelli vinha se mostrando muito competitivo sem bola também. Vinha, pô, mostrando que é muito mais do que um jogador preguiçoso, mas no jogo com bola, na hora de dar o ritmo, na hora de encontrar passes, na hora de quebrar linhas, na hora de potencializar tanto um jogo mais associativo quanto um jogo de transição, porque você tem muita capacidade desse passe longo. O Julimar é um jogador que eu confio muito, pelo poder de decisão que tem, pelo momento que vive. Eu vou ser bem sincero com vocês, o Mendonça é um jogador que eu confio. Assim, eu entendo que o Mendonça tá deixando a desejar. Mas o Mendonça, ele vem de bons jogos, tá? Não foi mal contra o Amazonas, foi bem contra o Avaí. No clássico tava suspenso, até pela expulsão contra o Avaí, mas é um jogador que eu acho que vem crescendo, é um jogador tático, que faz várias funções. E assim, até por comportamento, a impressão que eu tenho é que o Mendonça, ele tá muito disposto a botar o Atlético na primeira divisão. O Viveiros, cara, como não falar do Viveiros? Esse colombiano que chegou e já conquistou nossos corações com gols, com dancinha, com provocação, com muita capacidade de atacar o espaço, com muita força física. Um jogador que eu acho que se chegasse no começo da temporada, o Atlético estaria numa condição muito melhor, que promete infernizar a defesa do Goiás. Lembrando, Lucas Ribeiro e Luiz Felipe são jogadores com um alto grau de lesão, então embate físico, a disputa constante ali pode ser um problema para eles. Então o Atlético tem seus alicerces. O Atlético tem seus pontos de competitividade, tem suas referências técnicas, tem suas lideranças. E é isso que eu me apego também pra gente ganhar do Goiás. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço, é nóis.